Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu tô aqui hoje para mais uma aula. Sou o professor João Matos. A gente tá aqui para mais uma aula sobre análise combinatória, o bichão, certo? A gente tá aqui no preparatório para o BNB. Então, eu vou deixando no card o link do vídeo de questões. E vamos para o vídeo teórico sobre análise combinatória e probabilidade, certo? Importante pontuar antes de começarmos. A probabilidade ela é bem simples quando comparado à combinatória. Eu vou deixar bem claro a diferença primordial. Análise combinatória são problemas de contagem. Eu quero contar quantas formas algo pode ocorrer ou deixar de ocorrer também. Probabilidade não são questões de contagem, são questões de chances. Eu quero saber quanto de chance eu tenho para algo ocorrer, algo acontecer. Então, probabilidade, eu vou deixar para o final. E a gente vai falar sobre análise combinatória, que é onde é um pouco mais pegado, certo? Então, vamos lá. O que é combinatória? Análise combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem, certo? Bem simples. Se o nome não fosse tão bonito, a gente até achava que era fácil. Mas vamos para o começo. O começo de tudo é o princípio fundamental da contagem, certo? O princípio fundamental da contagem, também chamado de PFC, ele é quem rege a brincadeira. Ele é o dono da bola. Por quê? Porque ele que vai dizer como é que a gente faz as contas de contagem. Então, é o seguinte. As formas distintas de algo ocorrer são contabilizadas através de PFC. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Ah, mas e combinação, permutação, arranjo? Isso daí são atalhos dentro do PFC, certo? Então, tudo é PFC. Só que aí existem casos específicos que exigem formas diferentes de usá-lo. E é aí que entra permutação, combinação e arranjo. Seus três filhos. Eu costumo dizer que os três filhos do PFC, ele tem dois gêmeos e um diferente. Os dois gêmeos são arranjo de combinação e o diferente é a permutação. Vamos já entender o porquê disso. Antes, eu quero te lembrar que o PFC, ele exige uma certa coisa. Qual é essa coisa? Ele exige que você separe e entenda quais são os problemas de inclusão e quais são os problemas de exclusão. A famosa regra do I e do OU. Quando o problema envolve uma ou mais coisas, a gente pode ter as coisas se somando ou se multiplicando efetivamente na conta. Mas qual o enunciado e quais são as palavras que vai chamar a multiplicação? É o I e todo o sentido de inclusão. Qual as palavras que vão chamar o OU? O OU, que vão chamar a soma, é o OU e todas as palavras no sentido de exclusão. Eu quero fazer duas coisas separadas. Eu quero escolher uma bebida ou uma comida, certo? Então, seria ou. Se eu quero comer e beber, é o I. E aí as coisas se juntam. Quando eu tenho o ou, as coisas se separam. Lembrando que separados ocorre soma e juntos ocorre multiplicação, certo? Vamos aqui. Considere uma pessoa que possui 3 camisas de cores diferentes, 2 calças de modelos diferentes e 2 sapatos sociais de tipos diferentes. De quantos modos diferentes a pessoa pode se vestir? Problema de contagem e eu quero me vestir traje completo. Então é camisa e calça e sapato, certo? Então eu vou multiplicar as formas de camisa, 3, pelas formas de sapato, 2, vezes a forma de calças, 2 também. Então o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 3 vezes 2 vezes 2, então eu tenho 12 modos ou 12 looks diferentes, certo? Prosseguindo. O primeiro filho da PFC é a permutação. Quando eu vou usar a permutação, professor? Sempre que você for resolver problemas de organização ou ordenação, certo? É o seguinte, permutação, tu não vai formar grupos. Tu tem simplesmente 5 livros em uma estante de 5 espaços, de quantas formas eu posso alocar esses livros, certo? Sempre vai ser
o número de coisas é igual ao número de espaços. É só uma dança das cadeiras. É só uma questão de organização. E aí você vai usar a permutação. Permutação de n elementos, como tem ali, é n fatorial. Eu vou explicar mais pra frente o que é fatorial. Só que, dando um spoiler, o fatorial ele é representado pelo ponto de exclamação. E ele é uma multiplicação que vai descendo até o 1. Como assim? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Esse segundo permutação aqui, a segunda parte de baixo, é quando existem repetições. Normalmente não é bem o foco de concurso, só que não tem muitas questões de combinatória que não sejam de combinação. Então, para você não ser pego de surpresa, eu coloquei aqui também as permutações que envolvem repetição. Vamos ver nos exemplos como é que isso aqui ocorre. Vamos lá para o nosso exemplo de permutação. 6 amigos foram assistir um filme no cinema e compraram seus ingressos na mesma fileira. De quantas formas eles podem se ajustar nessa fileira? Eu tenho 6 amigos e eu tenho 6 cadeiras. Então, é uma permutação simples, que a gente chama de 6 pessoas, que dá 6 fatorial, que dá 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Bem direto. Ah, professor, quanto é essa conta? Eu não fiz aqui, mas se você pensar com calma, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 dá 360. Vezes 2, 720, certo? Agora, professor, tem 720 formas para eles se sentarem próximos? Sim, tem 720 formas. Agora tem também o exemplo de repetição, beleza? Um fotógrafo está ajustando sua câmera para fotografar 5 crianças em um banco. Nesse grupo, há 3 meninos e 3 meninas e 2 meninos. Considerando as posições nas quais as crianças podem se sentar no banco, de quantas formas o fotógrafo pode organizar os meninos e as meninas, obtendo fotos diferentes. Observe que se não houvesse distinção entre garotos e garotas, era só uma permutação de 5 pessoas, 5 crianças. Só que existem pessoas ou crianças iguais, que são meninos e meninas. Eu reduzi só um pouco o texto aqui, pra gente ver como é que fica. Ó, permutação de 5 pessoas, repetindo 2 meninos e 3 meninas. Então entra o 5 fatorial, que é o 5, e embaixo 2 e 3 fatorial. Como é que eu abro isso? Minha barrinha, infelizmente, ficou um pouco pequena. Mas como é que eu abro isso? 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Professor, eu posso cancelar? Pode. Aqui é onde começa a parte boa. Você cancela esse 2 com aquele 2. Você cancela esse 2 com o 4. Você cancela o 3 com o 3. No final vai ficar só 5 vezes 2, que é 10. Certo? Então, fechamos aqui. Permutação são problemas de organização. Beleza? O número de coisas e o número de espaços sempre é casado. Sempre é o mesmo. Certo? Então, eu vou só fazer a dança das cadeiras, eu vou só fazer a permutação dos elementos dentro do universozinho ali fechado. Ok, prosseguindo. Próximo, agora a gente entra nos caras que são foco. Arranjo de combinação. Vamos lá. São técnicas utilizadas para fazer seleção de termos ou coisas nos problemas. Em diversos problemas, principalmente de análise combinatória, a gente é obrigado a selecionar coisas. Como assim? Por exemplo, eu tenho um time de futebol com 20 atletas e eu quero escolher 10 para irem ao jogo. Então, eu tenho um número bem maior de atletas do que de vagas. Lembra que na permutação eu acabei de falar que é casado. O número de coisas e o número de espaços para as coisas é sempre igual. Aqui não. Aqui é sempre uma sobra de vagas de pessoas. Então, eu quero pegar uma coisa muito grande e escolher um espaço pequeno para elas, certo? Qual é a diferença entre arranjo e combinação? Os irmãos gêmeos. A combinação não se importa com a ordem de escolha e o arranjo se importa sim. Eles têm fórmulas diferentes, porém parecidas, e a combinação não se importa com a ordem de escolha, simplesmente. Para a combinação, tanto faz eu escolher primeiro o João e segundo o Lucas, ou terceiro o Paulo. No arranjo, é importante que essa ordem seja seguida e seja obedecida, certo? Como é que isso aqui acontece nas questões? Vamos lá para os exemplos.
Aqui eu trouxe as fórmulas, ó. O arranjo A de N termos, certo? Eu tenho um universo de N termos, N elementos, e eu quero escolher P. Então, o arranjo, eu seria N fatorial dividido por N menos P fatorial. Já a combinação, N fatorial dividido por P fatorial vezes o N menos P. A fórmula é parecida, só que é um pouco diferente. E na conta? E no texto? Porque, ó, não vai ser claro, obviamente claro, no texto da questão, se ela é de combinação ou se ela é de arranjo. Então, você tem que pegar no ar. Em uma prova de natação das Olimpíadas, temos 10 nadadores competindo pelo pódio. De quantas maneiras distintas podemos formar o pódio? Vamos lá, pense comigo. É um pódio, tem o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. A ordem de chegada importa? Sim. Por quê? Porque o primeiro ganha medalha de ouro, o segundo de prata e o terceiro de bronze. Então, se a ordem de chegada importa, o problema é um problema de arranjo. Mas em nenhum momento o enunciado está te falando que o problema é de arranjo. Você tem que pegar na entrelinha, certo? Então, seria um arranjo de 10 nadadores para eu escolher 3. Como é que ficaria isso aqui? Ficaria o seguinte. Um arranjo de 10 para 3. Então, ó, é o primeiro, o total, 10 fatorial, dividido por 10 menos 3, certo? Então, ó, aqui, quando eu tenho 10 fatorial dividido por 7 fatorial, tem uma manha que a gente sempre usa, que é de abrir esse cara até chegar nesse, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E aí eu cancelo o 7 fatorial de baixo com o 7 fatorial de cima. E fico com 10 vezes 9 vezes 8, que dá 720, certo? Então, isso aqui é um tipo de questão de arranjo. Ah, muito difícil. Paciência. Treino e paciência. Por quê? Eu, particularmente, não encontrei muitas questões de arranjo no que eu estava pesquisando sobre a SES Gran Rio, fazendo prova de banco, certo? Mais questões de combinação. Então, como que é as questões de combinação? Um restaurante oferece 8 opções para montar sua refeição, dentre as quais o cliente pode escolher 4 pratos, 4 destas para cada prato. Suponha que o cliente almoçará todos os dias no restaurante enquanto houver opções. Quantos dos dias esse cliente poderá almoçar no restaurante sem repetir uma refeição? Então, ó, são 8 refeições e ele tem que escolher 4. É um problema em que o número de refeições é menor do que o número de opções. Então, é um problema de escolha. Se a escolha é arranjo ou combinação. E aí vem o seguinte. Já tá ali dizendo que é combinação. Mas se eu voltar bem aqui pra tu, ó. Em algum momento ele tá especificando combinação? Não. Ele também não tá especificando uma coisa. A ordem. Existe alguma diferença entre eu comer primeiro um prato e depois o outro? Não. A questão não deixa nada claro sobre isso. Então, a questão é de combinação. Se a questão não disser com alguma palavra ou com alguma coisa que você consiga captar que a ordem importa, então a ordem não importa. Se a ordem não importa, é combinação. Vamos lá. Combinação de 8 refeições, eu quero escolher 4. Aqui é um serviço meramente braçal. 8 fatorial dividido por 8 menos 4 vezes o 4. A fórmula é um pouco diferente, certo? E aí você vai abrir o 8 até chegar no 4. E aí esse outro 4 você vai desenvolver ele, certo? Então, ó, cancela esse 4 fatorial com esse outro. E aí eu fico com 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 no numerador, dividido por 4 vezes 3 vezes 2. Aí você pode fazer o cancelamento, ó. 3 vezes 2, 6. Cancela com o 6 de cima. Cancela o 8 de cima com o 4 de baixo. Fica 2 vezes 7 vezes 5, que dá 70, certo? Beleza. Fechamos aqui a parte de combinação, de combinatória. Vamos entrar em probabilidade. Como eu disse no começo, a probabilidade é bem mais simples. E eu vou ser bem sucinto, porque o vídeo já está ficando longo. A probabilidade permite analisar as chances de algo ocorrer. Sempre vai ser o seguinte, eu quero que algo ocorra. Eu quero. Dentro de um universo de várias coisas, de várias situações, eu quero que algo ocorra. Então, eu quero saber qual é a probabilidade disso ocorrer. A probabilidade, a conta é uma razão. Razão é uma fração. Então, quando eu chamo o A aqui, o A é o evento favorável. E o sigma, ele é o universo completo, certo? Então, você pode encontrar ou assim, ou assim. A probabilidade de algo acontecer é a quantidade de coisas que eu quero dividido pelo tudo. O que é o tudo? É todas as quantidades possíveis. Exemplo, eu quero tirar o número 2 em um dado de 6 faces.
Então tem quantos números 2 no dado? Só um. E o dado tem quantos números? 6. Então é 1 por 6, certo? E aí, o que é que pode complicar? Às vezes, a quantidade de coisas que eu quero pode ser uma conta, pode não ser simples de ser encontrado. Mas isso aí é de questão para questão, certo? Qualquer dúvida, qualquer questão que você tiver, pode deixar aqui embaixo que eu vou lhe ajudar e bora lá, bora estudar para passar nesse concurso. Por hoje é só, valeu. Não se esquece de deixar o like e a inscrição e até a próxima.